Senhor Presidente da Mesa de Congresso, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição, caras e caros companheiros. Inicio a minha intervenção com uma citação de Alexandre Herculano de 1858. Não receeis que a descentralização seja a desagregação. O Governo Central há de e deve ter sempre uma ação poderosa na administração pública. Coesão territorial, um imperativo nacional para um país justo e sustentável. Este não é um sentimento de um subscritor, não é um sentimento de uma distrital, é um sentimento de uma nação. Portugal é comprovadamente um país territorialmente injusto e que não trata os seus cidadãos de forma igualitária. Nas últimas décadas, e apesar do que está prescrito na Constituição, a coesão territorial pouco mais tem sido do que um chavão político. Desde a aprovação da Constituição, passaram-se 35 anos. Foram empossados mais de 16 governos. Criaram-se outras tantas estruturas governamentais. Aprovaram-se dezenas e dezenas de leis orgânicas da administração central. Mas tudo isto decorreu como se aquelas normas constitucionais não existissem. A descentralização continua a ser, entre nós, direito constitucional pouco concretizado, independentemente da matriz ideológica dos governos. Infelizmente, subsiste em Portugal uma mentalidade anacrónica centralista, que encara o país como um território irremediavelmente desigual, onde só há um lugar para um polo de desenvolvimento, funcionando esse polo como um verdadeiro eucalipto, secando tudo e todos em função dos seus interesses egoístas e ilegítimos, em detrimento dos interesses de todas as outras regiões e do país. O PSD, mais do que nunca, tem que estar à altura da memória de Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro sempre advogou a descentralização e a correção das injustiças no desenvolvimento territorial como o modo mais idóneo de atingir a justiça social e a equidade entre os cidadãos. A atual crise nunca poderá ser utilizada como pretexto para se repisar em lógicas centralísticas que, comprovadamente, tão mal se têm servido Portugal e os portugueses. Nenhuma crise poderá ser verdadeiramente ultrapassada e solucionada de forma sustentável se as atuais assimetrias regionais se mantiverem. É inaceitável, num país europeu que pretende ter uma economia moderna e competitiva, que a qualidade de vida dos seus cidadãos dependa do lugar onde nascem, onde vivem ou onde trabalham. Só em Portugal é que se confunde centralização com eficiência governativa. Só que centralização significa, como se prova em Portugal, um país com enormes disparidades regionais, onde a província, no dizer de Pessoa, está cada vez mais pobre e desertificada e a capital cada vez mais orgulhosamente só. Não se compreende que num pequeno país como o nosso existam desigualdades tão profundas que discriminam o interior do litoral, a capital do resto do país, desigualdades essas que o regime democrático, ao contrário do expectável, não conseguiu esbater. Assiste-se assim a um perigoso despovoamento de grande parte do nosso território. Dos 18 distritos do território continental, metade perderam mais de 5% da sua população nos últimos 10 anos e 5% perderam mais de 15%. Também a região norte tem sido atingida por este flagelo populacional, mesmo sendo uma região dinâmica, industrializada e com forte vocação exportadora.
A aposta em políticas públicas, agora reveladas como falhadas, no incentivo à comercialização de bens intangíveis, em detrimento da aposta nas indústrias em que temos verdadeiramente know-how de produção e comercialização de bens transacionáveis, tornou-se uma aposta devastadora para a atividade económica, não só de toda a região norte, mas para a maior parte das regiões do país. Como consequência, hoje o rendimento per capita na segunda cidade do país é inferior a cerca de 25% ao rendimento per capita da capital. Hoje, facilmente encontramos concelhos a 100 km da capital, servidos por autoestrada, com rendimento per capita de 40% de capital. Ou ainda, podemos ter concelhos do interior, com rendimentos per capita de 20% da capital. São assimetrias gritantes, inaceitáveis e moralmente deploráveis. E tudo tem uma origem, que todos nós bem conhecemos. Parece-nos inegável que a descentralização é o caminho. Descentralização política por definição, administrativa por consequência. Daqui para a frente, a conclusão parece simples. Quaisquer reformas que venham a ter lugar devem privilegiar a coesão territorial como um dos vetores principais. Todas as políticas públicas e execução de programas nacionais e comunitários, a aplicação de fundos estruturais europeus, os grandes projetos públicos e demais políticas de âmbito nacional devem assumir como objetivo primordial a correção das assimetrias regionais, aquelas que nos levaram ao país que hoje temos, enormes disparidades de desenvolvimento regional. Não podem existir mais pretextos. Não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Não podemos continuar a entrar pela porta dos fundos. Avancemos sem medos e de acordo com os princípios da descentralização política e administrativa, da aproximação dos serviços públicos às populações que deles devem usufruir e do desenvolvimento harmonioso e de igual de todo o território nacional. Temos que ser capazes de combater as assimetrias vigentes entre as regiões. A Assembleia da República e o Governo devem assumir o combate à desertificação e à valorização do território nacional de modo justo, igualitário e homogéneo. Em particular, o Governo, nas suas tarefas de combate à crise orçamental e financeira, deverá atender prioritariamente às diferenças de desenvolvimento das várias parcelas do território, impulsionando a sua paridade através de uma ação racionalmente coordenada de todos os ministérios e serviços administrativos de si dependentes. Vamos parar de olhar para o papel. Já passaram longos anos, muitos anos, e o resultado permanece inalterável. Um Portugal dos pequeninos. Temos que reorganizar o país de forma coordenada, de modo a impedir a concentração de estruturas em alguns pontos do território e, em contraponto, ficarem outros desprovidos de serviços de proximidade do Estado. O acesso universal a esses serviços é um direito que todos temos. A liberdade, a democracia e a cidadania também dependem da universalidade deste acesso. Não podemos efetuar a necessária e fundamental contenção de despesa pública exclusivamente à custa do encerramento de serviços descentralizados da administração pública, mantendo-se em funcionamento serviços centrais dignos de qualquer corte palaciana de regime, esses sim despesistas, ineficazes e burocratas. Não há verdadeiro desenvolvimento económico quando não há verdadeiro desenvolvimento económico quando desamparamos à partida a maior parte do país. O crescimento económico, a empregabilidade e as oportunidades dos cidadãos melhorarem as suas condições de vida através do melhor dos seus esforços deverão ser integradas e simétricas em todo o território nacional, desde a sua conceptualização até ao momento da sua concretização. As estruturas e as infraestruturas regionais
deverão estar sempre ao serviço das respectivas regiões, devendo-se enquadrar a sua dinâmica regional na dinâmica nacional de interesse coletivo. Na gestão desses equipamentos de proximidade, deveremos sempre impedir que se possa transformar monopólios públicos em monopólios privados. Já termino, Sr. Presidente. Estou convicto, pessoalmente, que uma futura regionalização nunca será um custo para o país. Pelo contrário, será uma vantagem competitiva para Portugal. Caras e caros companheiros, termino com uma célebre frase de um grande campeão. Não importa as vezes que caímos, mas sim as vezes que nos levantamos. Portugal só se levantará e ultrapassará a atual crise se conseguisse transformar numa nação mais justa, territorialmente coesa e em que todos os seus cidadãos tenham oportunidades equitativas em qualquer parte do país. Viva Portugal!